Meus queridos, bom dia, tudo bem até aqui? Sim. Até aqui, agora a gente vai começar uma parte um pouquinho mais densa da matéria. O meu aluno, ele entendeu o conceito de socialismo. Ele entendeu que o socialismo é uma ideologia que prega um tipo de sociedade. Que sociedade é essa? Uma sociedade desigual, gente? Como que é a sociedade socialista? Igualitária, correto? Segundo aí a história, essa ideia chamada socialismo, ela surgiu em um determinado momento histórico, no tempo da Revolução Industrial. Vocês lembram disso? Meus amigos, eu expliquei para vocês que nos primeiros momentos o socialismo ele tinha um caráter utópico. Por que utópico? Porque algumas pessoas defendiam essa ideologia, só que não sabiam como materializar. Então é como se o socialismo ele estivesse mais no campo do sonho, do desejo. Essas pessoas não sabiam efetivamente como transformar, como acabar com a exploração, né? E finalmente estabelecer uma sociedade mais igualitária, uma sociedade socialista. Isso, meus amigos, foi até o surgimento de um personagem. O nome que eu vou citar para vocês agora, ele morreu há muitos anos. Karl Marx. Karl Marx ele morreu em 1883. Eu repito, Karl Marx ele morreu em 1883. Isso quer dizer o seguinte, que nesse mundo possivelmente não existe nem o pó dele mais, correto? Entretanto, eu posso dizer com vocês com absoluta segurança, poucos intelectuais foram tão estudados, tão debatidos como Karl Marx. Ainda hoje, o nome de Karl Marx é um nome extremamente presente nos debates acadêmicos. Existem pessoas que veem Karl Marx como se ele fosse uma espécie de Messias, um santo. Aquele homem que veio ao mundo para trazer algum tipo de verdade. Existem também pessoas que acreditam que Karl Marx foi o verdadeiro anticristo na Terra. Que as ideias dele trouxeram guerras, trouxeram destruição, trouxeram ódio. Não existe intelectual mais debatido, mais amado e mais odiado que Karl Marx. Ele já morreu há muitos anos, mas as suas ideias ainda são objetos aí de debate entre as pessoas. Deu para entender o que eu estou falando? Professor, mas o que o senhor pessoalmente acha de Karl Marx? Eu não acho que ele foi um santo, não acho que tudo que ele falou foi verdade, mas também não acho que ele foi o demônio na Terra. Ele foi um ser humano, foi um teórico, alguém que criou uma teoria através de estudo. Em alguns pontos essa teoria ainda se mostra relevante, em alguns pontos eu acho que ela já foi ultrapassada. Mas a figura de Karl Marx ainda é uma figura muito importante, sobretudo importante para o socialismo. Karl Marx ele foi um socialista. Entretanto, entendam o que eu vou dizer para vocês. Karl Marx não foi um socialista utópico. Karl Marx ele vai inaugurar um outro tipo de socialismo, o socialismo científico. O que é o socialismo científico? Não é um socialismo baseado no que, eu queria, mas eu não sei como. Não. Ele escreveu uma teoria e tentou estabelecer um caminho para se efetivamente você chegar a uma sociedade socialista. Então percebam, ele não apenas sonhava com o socialismo sem saber o que fazer. Ele escreveu uma teoria em que ele vai dar os passos para a humanidade chegar ao socialismo. Não estou dizendo que esses passos são certos, que esses passos são justos, mas ele foi aquele cara que disse o seguinte, se nós fizermos isso, nós vamos construir uma sociedade socialista. É como se ele pegasse o socialismo do sonho e trouxesse para onde? Para a realidade. Por isso o nome, não socialismo utópico, mas um socialismo o quê, senhores? Alguma dúvida sobre o que eu estou falando? Se eu perguntasse para vocês assim, Karl Marx, ele foi um socialista utópico? A resposta é sim ou não? Não. Por que não? Por que não, senhora Adelici? Porque ele andava vendo o socialismo uma coisa muito à frente ou algo que ele queria não poderia alcançar. Ele fez meios para conseguir alcançar o socialismo. Bem, ele criou, pelo menos do ponto de vista teórico, passos para que a humanidade chegasse ao socialismo. Tudo bem até aqui? Meus amigos, não há dúvida, por mais que você concorde ou não com Marx,
Uma coisa não há dúvida, ele foi um homem extremamente inteligente. Marx ele foi um dos intelectuais mais robustos, mais eruditos que esse mundo já conheceu. Ele escreveu sobre história, sobre economia, sobre sociologia. Era um cara que tinha uma bagagem cultural imensa. Dizem que Marx ele passava dias inteiros dentro de bibliotecas. Ele era um poliglota, ele sabia falar várias línguas. Então, inclusive eu li Marx na faculdade. Era difícil entender o que ele dizia. Os textos deles são textos, né? Estão aí até hoje. São textos extremamente complexos. Sabe aquela coisa que você lê uma vez, mas não entendi nada? Aí você lê 2 vezes, você começa a entender alguma coisa. Você tem que ler várias vezes, para você realmente, mano, agora eu estou entendendo o que ele queria dizer. Deu para entender o que eu estou falando? Então foi um intelectual realmente de grande envergadura. E aí eu vou começar a contar para vocês alguns aspectos da genialidade de Marx. Marx ele era um socialista, não era? Um homem que acreditava numa sociedade socialista, correto? Só que Marx ele vivia numa sociedade capitalista como a gente. Ele vivia numa sociedade industrializada, uma sociedade do dinheiro, uma sociedade capitalista. O que Marx ele vai fazer num primeiro momento? Ele vai dizer o seguinte: eu não concordo com essa sociedade. Eu não concordo com o capitalismo, eu não concordo com a exploração, não concordo com a riqueza de uns e a pobreza de tantos. Eu sou inimigo dessa sociedade capitalista. Eu quero uma sociedade socialista. Mas para mim chegar ao socialismo, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Estudar o capitalismo. Por mais que ele odiasse o capitalismo, ele dizia o seguinte: quando você está diante de um monstro e você quer matar esse monstro, o que você precisa fazer? Você tem que estudar esse monstro, entender como ele anda, como ele se reproduz, como ele dorme. Você tem que estudar os hábitos desse monstro para você perceber as fraquezas e você matar esse monstro. Então percebam, Marx ele era contra o capitalismo, mas como poucos ele estudou o capitalismo. Tanto é que se hoje você quiser fazer uma faculdade de economia, você vai estudar o capitalismo. Você vai estudar vários autores, mas sabe de quem que você sabe textos de quem que você vai ler para entender até hoje o capitalismo? Você vai ter que ler textos de Karl Marx. Até hoje as faculdades elas querem te ensinar sobre capitalismo, vão te indicar a leitura de Karl Marx. E olha que contradição. O cara odiava o capitalismo, o cara era um socialista, mas ele estudou até as entranhas da sociedade capitalista. Deu para entender? E seus textos ainda hoje são uma referência de estudo. Não que tudo que está lá está certo, mas até hoje é uma referência para você entender os mecanismos do capitalismo. Deu para entender o que eu estou falando? Meus amigos, vamos ao que interessa. Nos estudos de Karl Marx, ele vai dizer que o capitalismo ele tem 4 características. 4 características. A nossa sociedade capitalista baseada no lucro, no dinheiro, tem 4 características. Qual é a primeira característica, segundo Marx, de uma sociedade capitalista? A propriedade privada dos meios de produção. Que desgraça é essa, professor? Primeiro vamos entender a palavra propriedade privada. O que é propriedade privada? Alguém sabe me dizer? De quem é isso aqui? Isso aqui é seu? É meu? É dele? É seu? Isso aqui é uma propriedade privada sua. Propriedade privada é a sua propriedade, aquilo que é seu. Uma propriedade particular. Segundo Marx, percebam, os meios de produção numa sociedade capitalista são propriedade privada. Numa sociedade industrializada, gente, o que são os meios de produção? Alguém falou bem baixinho que eu ouvi. As fábricas. Segundo Marx, numa sociedade capitalista industrializada, as fábricas não pertencem à sociedade. As fábricas pertencem a algumas pessoas que vivem na sociedade. Então, por exemplo, você fala assim, as fábricas do Brasil, segundo Marx, essa expressão está errada.
as fábricas não são do Brasil. As fábricas são de algumas pessoas que vivem no Brasil. Vocês entenderam isso? Eu vou dar um exemplo. Clara, fique em pé. Adeleci, fique em pé. Lohane, fique em pé. Freire, fique em pé. Fique em pé, filho. Nós somos um país, uma sociedade, certo? Normalmente as pessoas acreditam que as fábricas pertencem à sociedade, as fábricas do Brasil. Não. As fábricas pertencem a algumas pessoas que estão no Brasil, a burguesia. Então, os meios de produção, as fábricas, são propriedade privada. Por quê? Todo mundo aqui tem fábrica? Tem fábrica? Tem fábrica? Tem fábrica? Então, não é de todo mundo. Os meios de produção pertencem a algumas pessoas. A burguês, essa é a primeira característica do capitalismo, segundo Marx. Os meios de produção pertencem a pessoas particulares, são propriedade privada. Deu para entender? Fiquem em pé que tem a segunda característica, eu vou precisar de vocês. Segunda característica. Se numa sociedade capitalista as fábricas pertencem a algumas pessoas, como é que faz para sobreviver nós que somos o Zé Povinho? Nós que não temos fábricas. Numa sociedade capitalista, como é que a maioria das pessoas que não tem fábricas, não tem os meios de produção, como é que nós fazemos para sobreviver? Marx, ele responde, é a segunda característica. Numa sociedade capitalista, quem não tem as fábricas, os meios de produção, tem uma coisa que pode vender, só uma coisa que pode vender, a sua mão de obra. Então, segundo Marx, qual é a segunda característica do capitalismo? O trabalho assalariado. Nós vendemos a nossa força de trabalho para quem? Para quem? Para a burguesia. Então, numa sociedade capitalista, todos nós que trabalhamos, nós vendemos a nossa força de trabalho para os donos dos meios de produção, para as fábricas. Deu para entender? Meus amigos, eu quero que vocês entendam bem esse raciocínio. Segundo Marx, o que é uma pessoa que todo dia sai de manhã para procurar um emprego? É uma pessoa que está procurando alguém para comprar a sua mão de obra. O que é uma pessoa desempregada que não consegue um emprego? É alguém que não consegue ninguém que queira comprar a sua mão de obra. Vocês querem ver como esse raciocínio se aplica? Vocês sabem que todo mundo que vai procurar um emprego tem que fazer um currículo, não é isso? Segundo Marx, o que é o currículo? Você está colocando ali quais são as qualidades da sua mão de obra. Você, como uma burguesa, você vai pegar o meu currículo e falar assim, nossa, ele sabe falar inglês. Nossa, ele manja de informática. Nossa, ele tem faculdade. Essa mão de obra dele eu quero comprar. Deu para entender? Outra pessoa, nossa, essa pessoa não sabe ler nem escrever. Essa pessoa não tem um currículo bom. Eu não quero comprar essa mão de obra. Então, qual é a relação dentro do capitalismo? Você tem uma burguesia, que tem os meios de produção, e você tem aquelas pessoas que vendem a sua mão de obra. Por exemplo, qualquer profissão, você vende a mão de obra. Qual que é a minha mão de obra? A capacidade de ensinar. Eu sou professor, não sou? O que é um médico? Qual que é a mão de obra dele? É a capacidade de tratar doenças. O que é um pedreiro? A capacidade de fazer construções. Não interessa a profissão, o que nós vendemos é nossa mão de obra. O nome disso é trabalho assalariado. Deu para entender o que eu estou falando? Podem sentar, por favor. Vocês já se perguntaram por que aquele trabalho que a gente recebe um salário, ele é chamado de salário? Vocês sabem por quê? Porque no Império Romano era muito comum você pagar as pessoas com sal. Então, de tanto pagar com sal, o nome ficou salário. Deu para entender o que eu estou falando? Então, nós temos duas características do capitalismo. Propriedade privada dos meios de produção e o trabalho é o quê? Assalariado. Segundo Marx, é errado você falar assim, eu ganho tanto de salário. Você não ganha nada, você vende a sua mão de obra. Ninguém faz favor nenhum te pagar um salário. O salário que você recebe no final do mês é porque você vendeu o seu tempo, o seu esforço. Então é errado você falar assim, eu ganho tanto. Ganha? Alguém te deu alguma coisa? Você vendeu. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida?
a terceira característica do capitalismo, segundo Marx, o que eu vou falar agora é a alma do capitalismo. É a alma. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Segundo Marx, qualquer coisa que seja produzida por uma sociedade capitalista, qualquer coisa, um lápis, um controle remoto, um álcool, uma caneta, um sutiã, uma calcinha, uma cueca, um alfinete, qualquer coisa que vocês estão vendo que é produzida numa sociedade capitalista, é produzido com um único objetivo. Qual é o objetivo da produção numa sociedade capitalista? Lucro. Lucro. Tudo que é produzido dentro do capitalismo, segundo Marx, é produzido até a comida, até o remédio. Quem produz comida e remédio, produz porque quer o quê? Lucro. Você errou numa coisa. Lucro e dinheiro nem sempre é a mesma coisa. Alguém pode me dar a diferença? O lucro é só a renda bruta do serviço? O dinheiro gosta de despesas? Você foi num caminho legal, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Vou dar um exemplo. Eu compro um celular, eu pago R$500, certo? Tá barato, não tá? Fui para casa, abri o celular, coloquei para carregar, não gostei. Paguei 500 conto e não gostei. Cara, eu vou ter que me livrar desse celular. Renata, chega aqui segunda-feira. Renata, lembrei de você nesse final de semana. Comprei um celular maravilhoso. Mentira, eu odiei. Comprei um celular maravilhoso, filha. Mas eu gosto de você, Renata. Vou fazer um preço camarada para você, minha parça. É, professor? Vou vender o celular que eu comprei novão para você. Esse é bom, filha. Vou te vender por R$500. Ô, professor, é barato, filha. Ela me dá R$500 e eu dou o celular para ela. Quanto que eu tenho na minha mão? É dinheiro? É lucro? Não é. Agora, se eu vendesse por R$501 para ela, 501. 500 é lucro? E R$1. Lucro é dinheiro que você faz em cima de dinheiro. Deu para entender o que eu estou falando? Vocês entenderam a diferença? Dinheiro é aquilo que você consegue ganhar a mais. Segundo Marx, tudo que é produzido numa sociedade capitalista é para gerar lucro. Por que existe aquele ventilador ali, gente? Para gerar lucro para quem fez, segundo Marx. Para que existe esse agasalho que eu estou usando? É para me agasalhar? O cara que fez esse agasalho estava pensando que eu estou passando frio? Ele fez porque ele quer o quê? Lucro. O cara que fez a aspirina que você vai tomar porque você está com febre, ele fez a aspirina porque ele gosta de você, quer que você fique saudável? Porque ele quer lucro. Inclusive ele quer que você fique mais doente ainda para comprar mais. Vocês entendem o que eu estou falando? O cara que fez esse boné para você, ele quer o quê? O meu celular é da Samsung, não é? A Samsung existe para quê? Para fazer o quê, gente? Lucrar. Ah, professor, celular não. Ela faz celular para lucrar. O objetivo não é fazer celular, o objetivo é lucrar. Segundo Marx, tudo que existe no nosso mundo capitalista é para gerar lucro. Deu para entender? Eu pergunto para vocês, se Marx está certo, se tudo que existe no capitalismo, a gente vive numa sociedade capitalista, se tudo que existe para gerar lucro, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Vocês veem uma coisa boa? Eu vejo. Gente, eu fiz uma pergunta muito cretina para vocês. Nem tudo na vida é totalmente mal e nem tudo é totalmente... Às vezes uma coisa tem os dois lados. Só tem uma coisa ruim, mas tem uma coisa boa. Só tem uma coisa que eu não gosto, mas tem uma coisa que é boa. Eu vou defender o capitalismo. Não deveria, mas vou. Existe uma característica muito positiva no capitalismo. Vocês querem saber qual é? Pensa comigo, Adelici. A Brastemp, não, vou falar uma coisa mais simples. A Samsung, ela lança um celular esse ano. Da hora, né? Você vai e compra esse celular, certo? Só que a Samsung, ela não vai fazer nenhum outro tipo de celular novo depois. Você vai ter esse modelo e não vai ter outro modelo novo. Vai ficar sempre esse celular. O que vai acontecer com a Samsung daqui a 3 anos? Ela vai à falência. Porque todo mundo vai comprar,
Você vai na loja, tem o mesmo que você tem. Por que você vai comprar outro? Vocês entendem o que eu estou falando? Isso serve para carro, serve para geladeira, serve praticamente para tudo. Porque tudo é lançado novo, a tecnologia vai aprimorando, não vai as coisas? Não é isso? Por que as empresas, todo ano elas lançam mercadorias novas com novas tecnologias? Porque elas sabem que só assim as pessoas vão continuar fazendo o quê? Comprando. Eu só vou comprar um celular novo se o novo é melhor do que eu tenho. Eu só vou comprar um carro novo ano que vem se o modelo do ano que vem tiver alguma coisa que o meu não tem. Então, o que move as indústrias a aprimorar a tecnologia? A busca de lucro. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu vou adiantar um pouco a matéria. Por que a União Soviética ela foi à falência? Era socialista. Lá não tinha lucro. As fábricas pertenciam ao governo. As fábricas não tinham a necessidade, então, de aprimorar. A fábrica recebia do governo assim, ó, vamos fazer 500 carros. É para fazer lucro? Não. Era do Estado, as fábricas. Então, não havia inovação. Quando a União Soviética acabou em 1989, os carros da União Soviética ainda eram carros como se fosse da década de 40. Não houve inovação tecnológica. Isso foi um dos problemas que o socialismo ele não deu certo na União Soviética. O capitalismo ele traz essa coisa de inovação que mas essa inovação tecnológica é por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque é a única chance de uma empresa se manter lucrando. Deu para entender o que eu estou falando? Minha aula acabou? Última característica. Vocês querem que eu fale o lado ruim do capitalismo? Eu vou falar os dois, para não parecer que eu estou querendo levar vocês. Vou falar um bom, já falei, e o ruim. Luísa, você sabe que para um remédio ele ser feito, são anos e anos de pesquisa. Teste com animais, teste com pessoas. Um laboratório, gente, ele gasta bilhões para levar um remédio a ser vendido. Vocês sabem disso, é um investimento. Uma empresa que faz um remédio, ela quer o quê? Ela quer o quê? Ela gasta bilhões para fazer um remédio. Não gasta bilhões? Mas ela sabe que quando o remédio estiver na prateleira vai dar o quê para ela? Lucro. Agora imagine o seguinte, Luísa, que você tem uma doença. Se os laboratórios quisessem fabricar, pesquisar e descobrir um remédio, eles descobririam. Só que só você e mais 2 pessoas no mundo têm essa doença. Qual que é o interesse de um laboratório gastar bilhões para produzir um remédio para 3 pessoas no mundo? Você vai morrer. Porque a produção é feita para gerar lucro e não para ajudar as pessoas. Se aquele produto não gerar lucro, ele precisa ser vendido. Vocês querem outro exemplo? O mercado está lotado de arroz. Não está lotado de arroz? O pacote de arroz cai no chão. Você já viu isso no chão, no mercado? Por que eles não pegam aquele arroz e dão para alguém na rua? Porque aquela pessoa na rua não consegue fazer aquilo gerar lucro. Se você não faz a coisa gerar lucro, você não tem acesso àquilo. Você só pode... O que é você ter uma coisa? É quando você pode E o que é comprar? É gerar o quê? Se você não consegue gerar lucro, você não pode consumir. Deu para entender o que eu estou falando? Isso serve para tudo, gente. Você ir no cinema, você comprar uma roupa. Se você não conseguir fazer aquilo gerar lucro através do dinheiro, você não tem acesso a nenhum copo d'água na rua. Então tem os 2 lados da moeda. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Por hoje chega. Muito obrigado, senhores.